Shalom, shalom, meus amigos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um Falando de Bíblia. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu recebo como meu convidado o irmão Adilson Oliveira. Aleluia. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém, pastor. Maravilha. Alegria de poder recebê-lo aqui. Oh, glória. Ele que é membro da Assembleia de Deus de Macaé. Ele é liderado pelo pastor Jorge, pastor Irineia, Aleluia. pastor Leonardo, a quem eu quero mandar um grande abraço, a toda a liderança da Madureira, bispo Abner Ferreira, quem também é o líder maior dentro da Catedral das Assembleias de Deus da Madureira. E nós vamos falar aqui sobre as maravilhas que Deus tem feito sobre a vida do meu irmão Adilson. E eu quero ler um texto bíblico junto com você para a gente começar o nosso bate-papo, que se encontra no livro dos Salmos, de número 118, e o verso de número 17. Esse bate-papo é um bate-papo diferenciado, é um bate-papo especial, onde o meu amigo irmão Adilson Oliveira estará contando o seu testemunho. Verso de número 17 diz assim: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. O Senhor castigou-me muitíssimo, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por ela e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. 21. Louvar-te-ei, porque me escutaste e me salvaste. Aleluia. Esse é mais um Falando de Bíblia, onde nós vamos fazer um bate-papo, entrevista com o nosso irmão Adilson Oliveira, que é assembleiano aqui do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, lá em Macaé. E aí, tudo bem com você? Tudo na paz, graças a Deus. Privilégio aí estar falando, né? Tá nesse estúdio aqui maravilhoso, falando pessoalmente aí com a sua pessoa, né? Um privilégio. E como o senhor já apresentou aí também, né? Meu ministério, congrego lá em Macaé, Assembleia de Deus, pastor Jorge, um abraço para todos que estamos aqui debaixo dessa bênção, né? Liberou aí, conhece já o nosso pastor também, Sim. Paulo Nascimento, mandou um abraço. Trago um abraço aqui do nosso pastor e de toda a nossa congregação, onde te espera lá brevemente, né? Amém. Em nome de Jesus. Vai ser uma alegria, sempre uma alegria estar com vocês. Também aqui no estúdio da produtora D, está também a irmã Francisca, que é esposa do Adilson. Tá ali, tá e daqui a acompanhando. pouquinho vocês vão conhecer um pouco mais dessa história, do que Deus está fazendo. Vamos lá. A nossa primeira pergunta é: Adilson, como aconteceu a sua conversão? Porque hoje eu vejo você aqui feliz, Glória a Deus. um aspecto bonito, Diferenciado. transformado, diferenciado, mas existe uma história por detrás disso. Conte-nos. Existe uma história, essa história, né, para a glória de Deus, que, assim, em 2006, na verdade, eu me batizei nas águas, né? Me envolvi no mundo do crime, depois do crime, saindo do crime, ainda convivi ainda no meio das drogas, né? Uma vida no lamaçal do pecado, uma vida derrotada, que eu acredito que muitos que vão ver, né, esse vídeo vai ver realmente, assim, quem conhece a sua rotina de vida, quem conheceu lá atrás, quem Sim. vai ver agora você convivendo, você vivendo Cristo, então realmente vão ver, olha, o poder de Deus é tremendo, é transformador. Né? Então eu me converti em 2006, né? Me batizei na Paz e Vida, João Palharim, São João de Meriti, né? Me batizei em Vicente de Carvalho, que é o congregado de São João de Meriti. Fiquei tentei assim, não firmei muito, 2 anos, tive aquela caída, né? Mas sempre perseverando, porque o ser humano, ele cansa de apanhar. O ser humano tem hora que ele não quer viver mais sendo o martelo, o prego, e o diabo sendo o martelo, né? Então, assim, tem hora que o próprio Espírito Santo, ele, através de orações de pessoas, né, ele te toca, ele te acorda para a vida. Oh, e aí? Você tem um chamado. Você tem algo que Deus proporcionou para você grande, coisas boas. Né? Então, assim, a gente
E graças a Deus que eu pude me batizar, né, viver uma experiência muito boa, né, embora nossos vacilos, nossas caídas, mas Deus sempre sou contigo, levanta, né? Tipo ali Pedro ali afundando na água, Jesus vem, Sim, filho, perfeito. você está vindo na minha direção, sou eu que ergo as mãos e te levanto, né? Então, é uma experiência agora extraordinária, né? Então eu posso dizer que a vida sem Deus, a vida sem Cristo é perigosa. Muita coisa. Viver longe de Deus é perigoso. Poxa, viver longe do Senhor Jesus, olha, uma pessoa vazia, uma pessoa sem perspectiva como eu tive. Eu não tive uma mente, assim, uma mente muito trancada, uma mente fechada, assim, e pessoas também, né, já não tem mais jeito. Muitas pessoas, até mesmo, infelizmente, né, não vamos generalizar as coisas, mas pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, né? Então, assim, é complicado. É complicado porque aonde às vezes a gente esperava vir alguma coisa, né? Ô filho, tem de bom ânimo, de pessoas, né? Levanta, Deus é contigo, vambora, né? Sai disso aí, então... Você tinha algum parente que era crente nesse período, que te evangelizava, que te apresentou Jesus em algum momento, antes de 2006? Olha, meu irmão que se converteu primeiro do que eu, né? Nunca se envolveu com tráfico, meu irmão Adriano. Um abraço para ele. Um dos meus irmãos que eu amo muito, gosto muito. Onde ele me ajudou ali a oração e eu comecei até essa caminhada junto com ele ali. Ele tinha um pastor abençoado ali, pastor de monte de oração. Eu me enturmei um pouco com eles ali, né? E é onde fortaleceu mais a minha vida espiritual. Né? E qual foi o seu grau de envolvimento com o mundo? Assim, a gente está num bate-papo mais aberto, certo, na questão do testemunho. Conheceu as drogas? Sim, conheci. Depois que eu larguei o crime, eu fiquei mais de 10 anos prisioneiro da cocaína, da maconha. Cheguei a usar até mesmo crack, né? Cheguei a usar até mesmo crack. Não no copo ali como lidão ali para aquelas pessoas como cracudos, né? Mas eu cheguei a fumar crack com maconha, cocaína. Eu fiquei muito perdido. A minha mente ela era só droga. Depois que eu saí, abandonei o crime, era só drogas e fiquei muito perdido muito tempo. E nesse apelativo, Adilson, onde o mundo muitas vezes também tenta mostrar um lado belo das coisas, né? Porque para quem está no mundo hoje, ouve a gente falando que as drogas ela tem o seu poder de destruição, de aprisionamento, elas acham que nós somos exagerados. Mas você esteve do outro lado, tanto se utilizando das drogas como o seu envolvimento também com o tráfico. E como é que foi o seu início nessa questão de relacionamento com o submundo do tráfico, do crime? Como é que isso te despertou? Quem te conduziu ou te proporcionou essa aproximação? Você lembra como foi esse momento? Lembro. Então, o mundo ele já totalmente mal influenciado. O mundo, quem mora em comunidade até, né? O mundo ele já traz essa influência tudo de ruim hoje para nós. Né? O mundo jaz no maligno. O mundo praticamente ele só apresenta coisas ruins, né? Eu já me envolvi primeiramente com droga. Em 98 ou 99, aparentemente, eu já me envolvi primeiramente com a maconha ali, né? Já fui me envolvendo, fumando aquele baseado, já me enturmando com a rapaziada da maconha, né? E ali você vai entrando naquele mundo doido e aonde a tendência é só a pessoa, né, ir se aprofundando mais ainda, né, nas drogas. Da maconha, cocaína, e ali já foi avançando, já fiquei dependente da cocaína também logo depois. E ali a alma, né, parece que ela já acostuma naquilo ali, a abstinência de a pessoa usar, né? E como a gente vai vendo, sabe, até de muitas pessoas, você deve ter amigos também, né?
que usam, então deve perceber mais ou menos como é que é. Então a pessoa só quer aquilo ali. A pessoa só quer usar droga. A pessoa ela só volta para aquilo ali, é somente droga, né? E a pergunta de número 2 que eu preciso fazer para você é: Sim. Qual a importância da igreja na evangelização nas ruas? Muita coisa. Como é que você se deparou com a mensagem da fé? Você já contou que seu irmão foi primeiro, Sim. mas como é que foi? Quem te evangelizou? Quem se aproximou de você e olhou para você e disse assim: rapaz, Deus tem uma obra contigo? Que as pessoas acham que é chavão, né? De crente. Que essa é a palavra que os crentes têm na boca. Deus tem uma obra, Deus tem uma obra, mas literalmente Deus tem uma obra no ser humano. E como é que foi isso para você? Posso ser bem sincero, né? Então, na verdade foi poucos. Poucas vezes eu tive isso. Vi realmente um pastor naquela vida lá com armamento na cintura, né? Fuzil na bandoleira, pistola na cintura, foi dificilmente chegar a um, né? E posso falar para você de uma pessoa especial, né? Trazer aquela evangelização, mostrar a realidade, até porque onde eu convivi, né? Os traficantes, eles sempre teve temor. Pudesse chegar quem for, que sempre tiveram temor para um homem de Deus chegando com Bíblia, falar do amor de Jesus, obviamente eles abriam qualquer sessão para poder ouvir aquilo ali, né? Poucas vezes eu tive esse privilégio. Graças a Deus que eu tive uma mãe que sempre orou por mim também, né? Crente. Sim. E como a gente sabe que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, acredito eu que através de oração, né? Das orações familiares, né? E assim, meu irmão, né? Sempre intercedendo pela minha vida, porque eles tiveram encontro comigo, pouco contato até comigo, quando eu estava lá perdido, né? E viram que realmente, assim, como eles já estavam no caminho da realidade, eles me viram que o caminho que eu estava, felizmente, assim, a pessoa quando está na real e vê aquela pessoa ali fora da real, fala, realmente, a pessoa, né? Ainda mais quem é família, né? Quem ama, ela parte o coração dela. Ela fica assim, poxa, meu irmão está ali perdido, né? Sem perspectiva de vida. Então, assim, o trabalho hoje do evangelismo é essencial. E é muito, as igrejas não podem parar de focar nisso. É um trabalho que o homem ele tem que entender que não é ele que vai fazer com que aquela pessoa se converta. É o Espírito Santo, ela só está sendo um instrumento de Deus, né? Para levar o que Deus tem, como Jonas foi lá, Jonas, só quero que você seja esse canal de bênção para os ninivitas, né? E depois teve aquele operar de Deus ali, né? Salvando os ninivitas, tendo a misericórdia ali de Deus sobre a vida deles. Então, a evangelização, ela é muito importante, né? Então, para você que está nos assistindo nesse momento, através dessa entrevista, desse bate-papo, a gente precisa lembrar a você que não deixe de orar pelo seu parente que de repente está passando por uma questão um tanto complicada, um tanto que trabalhosa para você. Aleluia. E nós não podemos desistir. Glória a Jesus. Se há uma vida em perigo e se você tem joelhos para dobrar, se você acredita no poder de Deus, eu estou conversando com Adilson aqui nesse momento, Aleluia. Que é a prova viva de que Deus opera milagre, Deus transforma o homem. Tem um antes e o depois, né? Um passado sem Deus e agora um presente e um futuro na presença de Deus, vivendo tudo aquilo que o Senhor planejou para com a sua vida. Pergunta de número 3. Ainda existe muito preconceito nas nossas igrejas quanto às pessoas que vêm lá do mundão, que já experimentaram essa vida mais agitada igual que você experimentou? Como é que é isso? Conta um pouquinho dessa experiência. Eu passei uma experiência que Deus me deu muito forte e tremenda, hein? Em 2018, eu tive uma falha, né? Eu dei uma retrocedida, em 2018, eu dei uma caída. E para levantar, se eu dependesse de um cristão do Evangelho,
né, de uma pessoa cristã mesmo, era difícil. Era difícil. Deus, ele botou uma pessoa linda que está ali atrás das câmeras no meu caminho, né, onde me ajudou muito, né, passamos uma prova onde eu vi pessoas, né, entre aspas, que confessam o nome de Jesus, né, perseguindo, atacando muitas pedradas, né, pedradas, porque pessoas que era para estar, você era para ter o total apoio. Quando a pessoa ela cai, quando a pessoa ela retrocede, ela tem que ter total apoio da igreja. Os irmãos que, né, ainda mais que prega, que jejua, aqueles que buscam mesmo, essa pessoa ela tem que ter totalmente um apoio, né, para você que está assistindo aí, em nome do Senhor Jesus. Quando você vê uma pessoa caída, né, você não taque pedra não, em nome do Senhor Jesus. Erga as tuas mãos, ajuda, né, essa pessoa a se levantar, porque através da sua ajuda, né, da sua oração, da sua língua, que tem poder, a oração do justo, ela vai fazer com que essa pessoa se levante novamente, né? Porque é difícil uma pessoa quando ela está caída, e principalmente quando ela já é mais apedrejada. A gente vai ver, né, a mulher pecadora, que a multidão só crescia ao contrário, né? Então teve o único Jesus ali no caminho dela, né, que foi interrogado por todos eles, que teve para falar. Então, se não tem pecado, tira a primeira pedra, né? Então, assim, temos que estender as mãos, né? Independente do erro de quem for, nós temos que estender as mãos e acreditar que vai mudar, né? Pelo poder, que a fé que nós temos no nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele tem poder para mudar qualquer circunstância que for na vida de quem for. E aí a gente lembra até do verso bíblico dizendo que quem está de pé, olhe para que porventura não caia. Às vezes as pessoas acham que nunca podem acontecer com elas, né? Verdade. E que elas estão isentas de uma questão ou outra na questão da falha. E, na verdade, todo ser humano ele é tendencioso a falhar. Sim. Todo ser humano erra. É verdade. E não encontrar um apoio nesse momento acaba por se tornar uma dificuldade, uma barreira, pela questão de que, às vezes, nesse processo a gente precisa de ajuda. Sim. Primeiro porque, às vezes, fica a vergonha. Poxa, eu falhei, eu caí, ou eu retrocedei, eu falhei aqui em algum ponto da minha história. Sim. E como é que, nesse novo recomeço, é até redundante o que eu estou falando, nesse recomeço que você está fazendo, em 2018, você passa a receber a ajuda de alguém que agora também faz parte da sua história. Verdade. Como é que foi essa aproximação? Como é que é essa experiência nova de que, enquanto você recebeu negativas de um lado, Deus colocou uma pessoa na sua frente, na sua vida, não só para te estender a mão, mas para caminhar do seu lado, do meu lado, como adjutora, como diz a Bíblia. Verdade. Lado a lado. Lado a lado. Conta aí um pouquinho para a gente. Está fora do script, mas isso é pauta do seu testemunho. Amém. Essa aí, ela jamais poderia faltar, né? Ela faz parte dessa história linda que Deus ele usa, né, na nossa vida, né? Sempre um instrumento, sempre vai ter um. Sim. De 100, de 50, a gente vai achar um. E esse um, Deus botou quem ele precisava, né, para poder te ajudar naquilo que você precisa. E o que eu precisava era Jesus, Sim. Espírito Santo, né? Mas essa disjuntora especial, essa mulher de Deus, né, que me ajudou, pagou um preço, passamos uma prova, né, imensa, fomos apedrejados, fomos caluniados, fomos perseguidos, mas olha, Deus ele é maravilhoso, e Deus ele só me dava o seguinte versículo, Romanos 8, verso 33, ele me dava: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Né? Então, assim, eu tive muita força, né? Eu vi aquela força do Espírito Santo, essa mulher, né, que esteve ali ajudando a tirar os carrapichos, né, e me dando totalmente apoio, apoiando, zelando, amor mesmo, um amor sincero, um amor verdadeiro, né, um amor de esposa, um amor de mãe. E assim, eu conheci ela através do meu cunhado, né, que meu cunhado era pastor dela, né, e a gente visitando lá a congregação, né,
de Silva Jardim, onde ela congregava, onde ela morava, até residia, né? E ali eu fui umas 2 vezes com meu cunhado, conhecia ela já conhecia minha família, minha mãe e tal. E depois que ela parece se emancipou do ministério do meu cunhado, teve um contato assim, de repente, né? Até as coisas não acontecem por acaso, né? Aí eu comecei a ajudar ela lá na obra, comecei a visitar, saí do Rio de Janeiro, até que eu estava morando no Rio de Janeiro ainda, na Baixada Fluminense, eu ia da Baixada para Silva Jardim, e ali eu comecei a ajudar ela um pouco, e conheci um pastor também da casa de oração, que me deu uma ajuda, fiquei com ele 1 ano, pastor também muito ungido de Deus, né? E me ajudou. E é onde a gente foi tendo uns contatos. Aí surgiu história de casamento. Eu falei para ela que eu não queria casar, eu queria fazer a obra. Como sempre, a galera se converte, fica muito santo, aí só quer ir pro monte, orar, vigília e consagração. Justamente. Aconteceu isso com você, Gil? Justamente. Rapaz, é pra quebrar o gelo. Ela me chamava de Paulo, Ela me chamava de Paulo, né, que eu tava ali. É muito gostoso, era um mistério profundo, né, gostoso, que você fica com a intimidade muito boa. Você fica com a intimidade ali, rapaz, buscando que realmente, até para você ter uma mulher, você acha que porque, na verdade, é pecado, irmãos, né? A vida de quem vem do mundo, ela passa por um crivo, que muitas vezes só quem já sofreu muito no passado vai entender o quanto ele deve se aproximar de Deus. E aí eu acredito que deva ter acontecido com você o que alguns outros amigos testemunham comigo, às vezes confidenciam na questão da conversa do dia a dia, é que quando você vem do mundo e o diabo já te deu umas boas pancadas, você só quer Deus, aí a gente esquece que a vida, ela além de espiritual, ela também é social, ela também é familiar. Justamente. E aí Deus preparou pro Adilson um casamento, mano. Tá aqui com a sua esposa. Vamos fazer 3 anos agora. 3 anos de casado em abril. Que maravilha. Feliz. Olha o que Deus faz. Antes, sem Jesus, beirando a morte, no Vale da Sombra da Morte. Vale da Sombra da Morte, né? No lamaçal do pecado. No lamaçal do pecado. E hoje, restaurado, Aleluia. Servo do Senhor, Glória a Jesus. Chefe de família, com uma esposa do lado, servindo ao Senhor. Irmão, isso não tem preço. Não tem. De repente você está aí do outro lado e está pensando assim, eu vou desistir, porque meu marido está me dando trabalho, meu filho está dando trabalho. Não, irmão. É na hora que está mais difícil para mim e para você, é que aí que é bom para Deus entrar para resolver. Porque aquilo que a minha mão não resolve e aquilo que a mão do Adilson não resolveu, a mão de Deus entrou em ação. Aleluia, de verdade. Amém ou não amém? Como diz lá o Santo Bispo. Amém. Amém. Né? Aí a gente pode entender por que a gente leu aqui no começo. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E hoje o Adilson está aqui. Né? Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui no Falando de Bíblia, podendo receber o Adilson para essa entrevista. Hoje, Adilson, para quem não queria nem namorar, está casado. Olha aí. Deus é maravilhoso. Né? Só querendo orar, consagrar, ir para o monte, Deus é muito ler bom. Bíblia o dia todo, né? Ir para o trabalho com a Bíblia na mão, evangelizando todo mundo que vê na rua. Agora está casado. Não queria tirar o terno. Só queria não queria tirar o terno só no mistério, mas agora tem alguém para cuidar dele, para fazer agenda, para orar junto, caminhar junto. Irmão, isso é bênção demais. É bênção. É Deus, porque Deus fez o homem para viver em família. Em família, justamente. Qual é a mensagem, Adilson, que você deixa, meu irmão, para quem está nos assistindo agora e está passando por esse conflito na sua família? Ou, de repente, alguma mãe vai chamar um filho agora para assistir esse seu testemunho. Qual a mensagem que você deixa para a família que tem um filho que está perdido? E qual a mensagem que você tem para quem está ouvindo agora falar o seu testemunho? Está aí a sua oportunidade. Até a Aria que não aguentou, caiu. Deus seja louvado. Então, meus irmãos, com certeza, muitas famílias têm essa dificuldade, né, com filhos, com parentesco, né, nas drogas, no crime. A solução, ela só tem uma. Não tem outra solução, somente uma: Jesus, né? Aquele que veio para tirar aquele que estava em trevas
né? Como diz ali o profeta messiânico, ele profetizou essa passagem, se cumpriu ali em Mateus 4, ali, se eu não me falha a memória, verso 16, né? O povo que estava em trevas, né, viu uma grande luz, né, a qual essa luz brilhou na vida daqueles que realmente receberam. Só tem que perseverar e você tem que acreditar. Você tem que acreditar que tem mudança, tem jeito. Eu costumo falar que tem jeito para a sua vida. Tem jeito, sim, para a sua vida. Né? Se a gente falar que não tem jeito, a gente está falando que Deus ele é insignificante. Sim, perfeito. Deus ele não tem poder. Né? Como o apóstolo Paulo ele vai dizer... Não, o apóstolo Paulo não, perdoa, Jesus. Jesus ele mesmo citou ali em Mateus 20... No verso 21 ou 19, ele, se não me engano, errais por não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Né? Embora ela estava baseada em outra coisa ali do casamento, né? Que perguntaram a Jesus, né? Como seria, né? Após ali a ressurreição, quem ficaria com a mulher daquele último que casou com aquela mulher do seu último irmão que foi morrendo, né? Então, assim, é somente acreditar. Somente acreditar. Você tem que ter fé. Você tem que crer, acreditar que Deus ele tem poder para mudar qualquer circunstância, né? E você tem que acreditar e perseverar. Entregar na mão do Senhor, não assim, entregar, toma, Senhor, é teu, não. Você paga preço. Jejuar por essa pessoa, né? Orar por essa pessoa, abrir propósito por essa pessoa. Como Daniel fez na Babilônia, né? Daniel, ele não orou só por uma pessoa. Daniel, ele orou, né? Por inúmeras pessoas. Inúmeras pessoas ali. Ele jejuou, ele pagou preço. Né? Não estava numa terra favorável e pagou um preço. Pagou um preço, é assim que as pessoas têm que passar. Tá buscando o Senhor? Você que já se converteu, já buscou a Cristo, inclusive... até dentro dessa sua pergunta, deixar outra coisa aqui também, porque... O apóstolo Paulo fala, se alguém está, portanto, se já está em Cristo Jesus, 2 Coríntios, verso 5, capítulo 5, 17. Nova criatura é. As coisas velhas já se passou. Você que aceitou Jesus, filho, você tem que mudar, tem que deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar para que aconteça como aconteceu comigo. Ele mudou, ele transformou. Né, trouxe maturidade, o jeito de pensar, o jeito de agir, né, mais educação, né, mais mansidão, mais temperança, tudo isso vai vir nos frutos do Espírito da pessoa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você era agitado na época do mundo? Nervosão? Bom, assim, eu não era muito agitado, né? Não era muito agitado, mas quando a gente, assim, usava aquela droga sintética, o tóxico mais pesado, ficava mais agitado, né? Ficava mais hoje agitado. É um camarada mais tranquilo? Muito tranquilo, só... A lindíssima que tá nos assistindo aqui, ela pode dar esse testemunho da casa, né? Onde começa dentro da nossa casa. Isso aí. Né? O total cuidado, né? O zelo. Né? Hoje eu faço sempre o melhor, né? Por ela. E qual a palavra que você deixa para o jovem que está te assistindo agora e que diz assim, eu não consigo desvencilhar, eu não consigo sair desse círculo que me cerca, de que quando ele diz que não vai mais fumar, não vai mais se drogar, não vai mais participar das paradas, como eles falam, aí vem vamos ali. Aí ele consegue dizer não para um, consegue dizer não para o outro, já gagueja para o terceiro e no quarto ele já começa a pensar, já estou uma semana sem, ou às vezes 5 dias, às vezes até mais um pouquinho, e de repente ele vai cedendo aos poucos. Qual é a palavra que você tem direcionada para esse jovem ou para essa jovem? Como é que ele faz para poder dizer não para o mundo? Dizer não. Uma boa pergunta, né? Às vezes cheguei umas fases dessas também, já passei por isso. Não, hoje acabou daqui para frente, é pureza, trabalhar honestamente, deixar as influências erradas, as drogas, né? E seguir a vida, e daqui a pouco, quando for ver, já está lá bebendo, está se drogando. Então, assim, primeiramente, você precisa espiritualmente, a sua mente, né, ter uma mudança espiritual, porque o apóstolo vai nos dizer, apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é uma vida, é uma briga constante.
Né? Daqui a pouco a carne vem uma alegria na carne, e não, ali é só um negocinho, é só aquilo ali, e daqui a pouco, não. Às vezes é só um negocinho que é um abismo, vai levar para um abismo bem pior, né? Então, assim, o recomendado, meu querido, é você que está aí, você acreditar, você buscar primeiramente Jesus, né? Se você buscar força no Senhor, o Espírito Santo de Deus mudar o seu pensamento, vir te revestir, né? Te dar um choque térmico e falar, tira minha carnalidade. E você brigar por isso, determinar, né, a conquistar isso, porque a pessoa que ela realmente quer, né, às vezes vai por emoção assim, é só aquela emoção e daqui a pouco, puf, não. Você tem que ter determinação, se dedicar a isso, porque aquele que determina, filho, como Jesus falou, o que busca vai encontrar, o que bate, a porta vai se abrir, né? E vai acontecer. As coisas vão acontecer, né? Depende muito da pessoa própria. Porque tem pessoas, Adilson, que eles falam assim, não, eu só uso a droga quando eu quero. Eles acham que são dominadores sobre ela. Tem como alguém dominar sobre isso ou a droga domina a vida da pessoa? É porque assim, próprio baseado, que eu já conheci muitos. Você vai vendo ali, o cara costuma fumando baseado, daqui a pouco ele não consegue mais tomar um café sem fumar maconha primeiro, ele já não consegue mais almoçar, né? Jantar, todo o alimento, eu vivi isso e vivi muitos. Tinha que fumar primeiro um baseado para poder se alimentar. De cara, como eles costumam falar, né, lá no mundo, a língua do mundo, de cara, tô de cara, não consegue, a pessoa já não conseguia mais se alimentar. Então a gente pode dizer que o que o salmista falou está certo, que um abismo chama um outro abismo. Chama outro abismo. E as más conversações ainda é aquilo que corrompe. Corrompe. E aí, como é que a gente faz para desvencilhar disso aí? Como é que faz para dizer não para alguém que a gente foi parceiro, foi amigo, a gente conhece, cresceu junto? Como é que é essa luta que foi para você assim, se desvencilhar? Porque enquanto você quer sair, tem sempre alguém, rapaz, você é careta, não, poxa, vai largar nós aqui, não é assim que a turma fala lá? Pô, vai virar Bíblia? Não sei se aconteceu com você. Eu já ouvi alguém dizer para um outro assim perto de mim, na época que eu ainda era do mundão, alguém falou para mim assim, ô Paulo, vai virar careta, vai virar Bíblia? Eu falei, cara, eu não me vejo minha vida sem a Bíblia. Eu não vejo minha vida sem Deus. Aleluia. Como é que essa experiência foi essa experiência para você? Ontem eu estava falando com um amigo, ele lá de Irajá, né? E ele estava passando um perrengue, estava muito tempo sem contato com ele, até conseguir esse contato, falei com ele, nada é em vão, filho. Se a gente entrou em contato novamente, meu irmão que mora também ali perto de Rocha Miranda, teve esse contato com ele, né? Aí perguntou por mim, aí passou aquelas informações, aí mandou o contato dele. Então, assim, eu passei para ele o seguinte, ele falou, poxa, eu tô querendo se mudar e coisa e tal. Falei, bom passo, uma boa decisão, porque se você quiser mudança e continuar neste mesmo ambiente, onde a proporção do mal ela é bem grande, fica muito difícil. Fica muito difícil. Embora eu, Adilson Oliveira, não preferi, não é que tenha jeito. Muitos têm jeito. Centro de recuperação é bênção. Tem muito centro de recuperação que é bênção. Chegou a passar pelo centro de recuperação? Eu não cheguei a passar. Eu determinei o seguinte, porque eu fiquei 3 dias. Então teve um tempinho que eu fiquei 3 dias. E ali, esses 3 dias já foi uma experiência grande. Porque teve pessoas que ficou lá 8 meses, quando saiu, foi direto para a comunidade. Sim. Foi direto para usar droga, não suportou aquela pressão ali fora. Então, assim, no meu ponto de vista, a nossa aprovação é aqui fora. A nossa guerra é aqui fora. Então você me fez lembrar uma coisa que os antigos falavam. Ser sal dentro do saleiro é fácil. Ser sal fora do saleiro, que é para salgar o mundo, porque nós somos o sal da terra. Justamente. É mais complicado? Disso. Só que assim, é complicado. Mas assim, tem pessoas que conseguem, né? Ali realmente é um ambiente que, né, tem pastores, eu posso até iniciar um pastor aqui? Sim. Posso pronunciar, eu gosto muito do trabalho dele, que é o pastor Marco Pereira. Sim. Tem amigo lá, é um trabalho que você vê pessoas se desenvolvendo, você vê testemunhos, e é isso que é o evangelho, isso que é o trabalhar. Eu amo esses pastores. Na semana retrasada do domingo foi a escola bíblica dominical falando de Ezequiel 34. Nós vamos vivenciar ali, nós vamos ver 5 tipos de ovelhas. Só ovelha arrebentada, né? Perdoa a expressão ali. Só ovelha ali destruída.
eu passei, né? Falei até com ela ali, a minha esposa, falei, ó, saí do culto, o pastor já tinha me convidado para um evangelismo na comunidade de Macaé. Eu falei, agora que eu vou aproveitar. Eu fiz até um vídeo, né? Postei lá no meu canal do YouTube. Eu falei, meus irmãos, não poderia ouvir uma aula dessa. Não poderia ouvir uma aula dessa e ir para casa. Não é possível, porque antigamente que eu vi, eu presenciei também muita escola bíblica, assim, das assembleias, os pastores acabou aquela doutrina, aquela escola e rua. Vamos embora. Ó, vamos lançar a rede. Né? Foi... Tradição nossa, né? Coisa boa, hein? Tradição, coisa boa. Evangelismo, caixa de som nas costas. Justamente. Microfone. Todo mundo rindo da gente, que a gente estava andando na mesma caixa, tinha guitarra e o irmão cantando todo desafinado. Mas o poder de a gente estava lá pregando o evangelho. Tremendo, coisa linda isso que tem que voltar. Em nome de Jesus, né? Escola bíblica, após a escola bíblica, ó, rua, vamos evangelizar, vamos levar o evangelho, as boas novas, porque tem pessoas que estão precisando disso, né? Então, o primeiro ponto é esse. A pessoa que é mudança, se você está no lugar onde a proporção do mal, das influências, ela é muito grande, onde você vai estar convivendo com aquilo ali ainda, tem que procurar mudar. Adilson, tem que procurar sair desse campo de batalha, que é mais forte, né? Ir para um campo onde a pessoa vai ter mais refrigério da mente, onde ela vai poder buscar mais ali, vai ter um trabalho espiritual. As pessoas falam muito assim na igreja, no lugar da vergonha haverá dupla honra. E as pessoas acreditam que, para alguns, para experimentar essa dupla honra, você não pode sair daquele lugar. Eu acredito que algumas pessoas devam mesmo sair de uma determinada região. Por exemplo, eu não sei, uma vez alguém perguntou aqui nos vídeos perguntas entre o relacionamento entre falando de Bíblia e os internautas. Pastor, o senhor acredita em demônios territoriais? Eu acredito, Adilson. Que tem lugares que são pesados. Tem lugares que você vê o ambiente que a garotada ela é altamente influenciada. Muito. É a cabeça fraca. O ambiente, você vê as meninas novinhas com 2, 3 filhos no colo, a molecada já andando armada novinha, achando que é o dono da comunidade. E a gente pode dizer que nesses ambientes, há alguns ambientes que a influência satânica, assim, o clima é pesado mesmo? Muita coisa, muita coisa. Nós que buscamos viver no Espírito, o Senhor, ele nos revela. Sim. Ele mostra pra gente. Você chega num ambiente que ele é totalmente pesado, o campo espiritual é cheio de negatividade, você... Né? Deus, ele logo te revela, o Espírito Santo de Deus, ele vai mostrando logo como é que está aquele sistema ali. E realmente tem campo, tem comunidade, tem lugares que é muito pesado. Tem pessoas que trabalham ali com coisas diabólicas, né? Chamando, que quem conhece Bíblia, quem busca a Deus sabe, né? do que estamos falando. É uma guerra espiritual, né? Deus, ele envia anjo a nosso respeito. Para que ele envia anjo a nosso respeito? Ele sabe que ali... Salmo 91, nós vamos ver ali tanto o poder de Deus quanto também o poder das trevas ali agindo, né? A seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia. Justamente. Mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Justamente. Tem lugar que é pesado. Olha, eu tô 4 anos fora do Rio. 4 anos fora do Rio, né? Já fui ao Rio de Janeiro assim. Até o calor, a temperatura... É diferente. Você já acostumou ali no outro... Baixada é quente. Baixada é quente. Deus me livre. Tem gente que fala até que Bangu, o sol parece que tá mais baixo. É um mistério profundo, né? Então, assim, o ambiente é totalmente diferente, cara. Quando eu vou pro Rio, eu sinto muita diferença, né? Muita diferença. A gente dá para perceber isso, né? Que a gente tá no Espírito, a gente está buscando isso, né? Tá com Jesus, o Espírito Santo de Deus tá com a gente. E a gente sente isso, a gente percebe essa mudança de clima, né? No campo espiritual, a gente percebe isso. Agora, gente, olha o que Deus faz. Adilson, que não teve o seu começo na fé, né? Na igreja, ele veio para o Evangelho, Jesus mudou a sua forma de pensar, a sua forma de agir, deu para ele um casamento, Adilson está empregado e agora eu estou sabendo aqui, Adilson, deixa eu ler o negócio aqui direito para fazer a pergunta certinha,
quer dizer que você está entrando para a faculdade. Meu Deus do céu. Vai virar universitário. Já virei. Já virou? Já virei. Já está universitário. Já sou universitário. E como é que se deu essa benção? Conta pra gente aí, porque do mundo das trevas, sem perspectiva de estudar, só usando droga, se envolvendo a cada dia mais com a criminalidade, com o tráfico, e hoje você é um homem honrado, chefe de família, um homem casado, um homem transformado pelo poder de Deus e agora universitário. Qual é a matéria que você escolheu para estudar? Conta pra gente aí. Testemunha. Olha, qual que eu escolhi? Uma boa pergunta. Porque Deus te deu essa oportunidade de escolher, né? Oportunidade de escolher. Rapaz, Deus é bom demais. Coisa boa essa aí que o Senhor lhe trouxe maturidade, né? Esses últimos 3 anos, onde Deus me botou me botou no campo de preparação, de preparatório, onde eu via aí. Eu reciclei, até tenho ata de vigilante também. Sim. Hoje você vê, é difícil uma pessoa que veio lá do mundo das trevas tirar, porque ata de vigilante não pode, né? Graças a Deus eu nunca tive restrição nenhuma, graças a Deus, né? Nunca tive essa restrição, então pude tirar minha ata. E ali, depois, já após o casamento, eu fui buscando ao trabalho, né? Querendo me arrumar de novo, voltar a trabalhar. E Deus falando, e Deus sempre mostrando ali. Aí eu, a porta só fechada, a porta não abria. E eu reciclei minha ata aqui, até Itaboraí, na escola Escudeiro. Escudeiro, eu reciclei minha ata ali, né? E o negócio ficou travado e não abria. Deus só me qualificando. Depois que tem coisas, às vezes, que a gente não entende. Mas Deus, logo que a gente está buscando o espiritual, ele vai, não demora muito, mais à frente ele já vai mostrar o porquê que ela está fechada. Então ele já mostrou logo isso, foi rápido na minha vida, né? Que estava trabalhando, né? Estava preparando ainda o vaso, o intuito era a visão dele que ele queria, não aquilo que eu queria, né? Então assim, estava focando no estudo, buscando o Senhor, trazendo maturidade. Aí eu conheci um canal no YouTube, Enseja. Aí conheci o Enseja. Falei, poxa, caramba, e comecei a ver ali os testemunhos do Enseja. Um professor muito top aí que eu indico também é o professor Tiago Dias. Tiago Dias, né? Ele, se eu não me engano, ele é de Curitiba, o Paraná. Tá sendo uma transformação para o nosso Brasil. Tem pessoas que estão ali, estão ficando muito bom. Estão muito sendo incentivadas muito através desse canal de estudo. Muitas estão conseguindo. Quem foca, consegue, né? Que claro. Não é fácil, é aquilo, é determinação. Aí eu fazendo uma plataforma na Academia dos Pregadores também, e estudando a teologia, e teve uma hora que eu falei, opa, tem que ir... Academia dos Pregadores também? Academia dos Pregadores. Já concluí o básico. Show. Concluí o curso de missões, evangelismo. Estou terminando agora. Teve aula com a Alderine Nelson Rocha. Alderine Nelson Rocha. Com o pastor Cláudio Gama. Meu Deus do céu. Cláudio Gama já esteve aqui no Falando de Bíblia, mãe. É muito bom, rapaz. Olha, é só aula edificante. Eu boto na televisão, a nossa lá que o Papai do Céu nos abençoou, né? De 54 polegadas. Ela assiste ali, ela fica maravilhada com as aulas, com o conteúdo que tem ali. Olha, é um estudo muito lindo, né? Muito qualificado. Chegou um tempo que eu tive que parar um ou outro, né? E estava se aproximando a prova do Enseja, que eu também estava estudando, né? E ali aí o Senhor me deu direção, não dá pausa nenhum, né? Que foi a Academia dos Pregadores, e foca no Enseja. Foquei no Enseja, onde esse professor aí ajudou muito, bastante, né? Eu foquei ali no canal dele e olha, estudando, aí graças a Deus que eu estava na 4ª série, né? Foi um salto muito alto, né? Um salto muito alto. Aí eu fiz a prova, passei, nem acreditei ali, né? Falei para ela lá, chorei, foi algo excepcional, algo de Deus. Então, assim, as coisas acontecem. Deus, ele tá vendo o nosso esforço, ele tá vendo a nossa dedicação, ele tá dando a gente sabedoria, porque aceitou Jesus, vai ser paraíso? Não. Aceitou Jesus, se prepara, né? Que Deus, ele vai abrindo os caminhos. Vai buscando, ele vai abrindo os caminhos, né?
Quer dizer que você teve aula com o Eliseu, com o Matheus Soares. Pastor Eliseu Rodrigues. Só aula, só pastor. Só gente top, só gente... ó. Deus faz isso. Gente, cara, eu tô rindo aqui de alegria porque Deus faz isso. Quando o Adilson, a gente começou a fazer o contato, eu sou muito criterioso, sabe, Adilson? Certo. Sou descendente de índio também, então sou meio desconfiado com tudo. E graças a Deus, quando você citou o nome da igreja que você faz parte, eu falei, lá do pastor Jorge, tá tudo em casa. Aleluia. Mas, assim, hoje ouvindo você testemunhar do que Deus te impulsionou a estudar, a ocupar a sua mente, porque o maior campo de batalha que a gente tem é a nossa mente. E aí você hoje está aqui testemunhando de que você estava lá na 4ª série, aí você, através do professor Tiago, deu aquele salto, porque todo mundo muito precisa grande. De outro alguém. Precisa, né? precisa. E aí você começou a galgar, você começou a fazer suas provas, e agora já está estudando teologia. Teologia. Irmão, o Adilson vai ficar enjoado, irmão. Eita, a gente vai poder discutir aqui, por exemplo, escatologia, paracletologia, história da igreja. Aleluia. O irmão perguntou aqui, mano, o João lá, citaram que jogaram ele no caldeirão de azeite quente, mas não está na Bíblia. E se ele estudasse a teologia, apesar que ele deve estudar, porque ele citou lá uns 2 ou 3 pais da igreja, mas na verdade na história da igreja, as pessoas às vezes não colocam assim, fonte extra bíblica, né? As pessoas às vezes colocam assim, na conta do Flávio Josefo, historiador Flávio Josefo. Mas para você, expressa pra gente como é que é esse momento do Deus te pegou do nada e hoje está te colocando aqui, universitário, com nível de 3º grau, e daqui a pouco vai vir pós-graduação, doutorado, e aí você vai ocupar mais a sua mente, vai poder ministrar de forma melhor diante da igreja, ensinar a outras pessoas. Como é que você está se sentindo, amigo? Olha, testemunha para nós aí. É o que Paulo nos ensinou na carta aos Gálatas, né? Aquilo que nós plantarmos, nós iremos colher. Isso aí. Então, hoje ela está tendo esse privilégio também que está do meu lado, né? De ver as colheitas acontecendo. Nós estamos plantando. Então, assim, o que você plantar, meu irmão, minha irmã, o que você plantar, você vai colher. Vai chegar o momento da colheita. Né? Para mim é muito gratificante, porque da onde eu estava, né? Você voltar depois de uma queda e tal, né? Onde pessoas, né, ali, muita negatividade, não acreditaram, né? Então, assim, hoje tem que presenciar isso, saber o que o poder de Deus faz, né? Uma pessoa que estava ali, até mesmo andou pela linha do trem ali, do Jacarezinho perdido, né? Você vê ali quantas pessoas você via perdido ali, você vê aí tantas Cracolândia no Rio de Janeiro, né? E assim, para hoje chegar ao ponto que eu cheguei, que o Senhor está me colocando, né? E a cada dia está sendo glorificado na minha vida, e é sempre isso, né? É um momento único, pastor. É um momento único, muito gratificante. Eu nem acreditei. Eu estava chorando agora sexta-feira. Sexta-feira eu estava na aula agora, né? A segunda aula ali, teologia ali, né? Que está sendo virtual no momento. Uhum. Nós vamos ter aula presenciais ainda, Qual é a primeira matéria que você está pegando lá? E a primeira matéria, você rapaz, pode olhar aí, tranquilo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Porque agora a parada para você vai ficar mais quente, né? Vai ficar. Porque a nível de universitário, a teologia lá é mais pesada, exige mais. Não é igual o curso livre de teologia aqui do lado de fora. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou teólogo, estudou 2 anos, uma vez por semana, e não estudou de segunda a sexta e já acha que é o doutor em teologia, manda pastor calar a boca, quer quebrar o púlpito da igreja, então já abre uma igreja para ele. Sim. Né? E aí eu posso dizer para você, meu irmão que está nos assistindo nessa hora, aleluia, que o Senhor que cuida em detalhes da nossa vida, Ele tem feito maravilhas sobre a vida de muitas pessoas na face da terra. E eu tive a oportunidade de conhecer o Adilson há poucos dias, trocar uma ideia com ele e estar aqui no Falando de Bíblia, testemunhando a sua transformação. aleluia, E
oportunidades que Deus está lhe dando. Primeira oportunidade, Deus lhe deu vida com abundância, livrando ele da morte e do perigo. Essa é a promessa, né? Vida com abundância, né? Segunda, Deus deu para ele uma casa. Ele hoje é chefe de família, está casado, está aqui no papel com a igreja. Glória a Deus. Servo do Senhor, que honra a sua casa, que honra o seu Senhor. Agora, universitário. Qual é a grade aí que você está estudando lá, a primeira? A matéria que nós já estudamos é metodologia científica, né? Aí, metodologia científica, onde o professor adora pegar a gente falando assim, qual é o tecido pelo qual Deus se revela? Já fizeram essa pergunta lá para você? Ainda não? Vou chegar, vou devagarzinho, vamos chegar. Rapaz, lá é material pesado. E não é qualquer universidade, não. Qual é a universidade? É a Uniaselv. Uniaselv? Uniaselv, faculdade Uniaselv. E aonde eu terminei os estudos, né? Foi uma alegria assim transbordante. Eu não esperava já ter o resultado que eu estudei para passar na prova do Enseja. Mas além do resultado que eu obtive ali, eu fiquei maravilhado. E logo em seguida o professor entra em contato comigo e fala, você está sendo selecionado entre os 10 a ganhar uma bolsa 0,800 da faculdade. 100%? 100%, 0,800, 100%. Deus é bom demais. Deus é muito bom, cara. E aí, entre os 10, Adilson? Entre os 10. E logo não demorou muito, falou, Adilson, parabéns. Você foi... E ele nem conhece essa história minha, né? Porque se ele conhecer, ele vai ver ainda que coisa mais ainda privilegiada foi essa que Deus fez na minha vida, né? E aí eu ganhei a bolsa 0,800 da faculdade. E eu tive o privilégio de conversar com ele chamada de vídeo, né? Como ele mora bastante longe. E eu falei, professor, ele contando, fazendo algumas perguntas, igual você fez para mim, conta esse momento único, né, que você teve aí agora, essa nova trajetória, né, estudo concluído, ensino médio, agora universitário, conta essa história. Então eu falei para ele, pô, professor, é coisa que eu nunca tive, assim, minha mente estava trancada naquilo. Eu nem esperava em voltar a estudar. O momento que eu abandonei as coisas ruins, que fiquei sem ser cristão, eu falo, não, vou tocar a vida do jeito que dá. Vou ficar sendo servente aí, vou ficar trabalhando de ajudante, de caminhão, vou ficar carregando saco de cimento aí, um ajudante de pedreiro, e vou ficar tocando a vida do jeito que dá. Então, assim, e quando eu abri ali as escolhas que você pode escolher o que você quer estudar, eu falei, professor, um momento único. Deus abriu, após o ensino médio, portas escancaradas, né? Sim. Porque hoje qualquer trabalho hoje exige o mínimo do ensino médio. Sim. Então hoje eu tinha muita vergonha de fazer uma entrevista de trabalho, poxa, ensino fundamental incompleto. É uma vergonha aquilo ali, eu sentia vergonha, na verdade eu sentia muita vergonha, né? E agora há pouco tempo, já estou saindo de uma empresa que eu estava... trabalhando de motorista de transporte escolar, um micro-ônibus, onde eu pude sair agora de uma e avançar para outra, né? Melhor, mais avançada, que é a VIX, né? Bem melhor. Agradeci lá a oportunidade que eles me deram uma oportunidade muito boa, né? E agora estou indo para essa nova empresa, nova jornada, né? E ali tendo essa escolha. E ali Deus não botou no meu coração a não ser a teologia, onde eu já estou estudando, né? Na plataforma, onde já estou indo para o médio, né? Na academia. Academia dos Pregadores. Academia dos Pregadores, eu estou indo para o médio. Você vai ter muita gente boa lá, o Matheus Soares, o Eliseu Rodrigues, o Aderi Nelson Rocha. O Aderi é meio polêmico, né? Mas é um exalto um pregadorzaço, é um bom professor. Pastor Cláudio Gama. E quem sabe um dia a gente pode, né, Daniel? A gente está aqui com um dos professores que você vai ter aula online. Aqui a gente tudo junto aqui. Eita, glória, fazer aquele debate. Você agora falando de Bíblia, já formado. Falando né? de Bíblia. Falando de Bíblia. Gente, pena que a hora voa e já está esgotando o nosso momento, mas a nossa entrevista hoje, o nosso bate-papo é com Adilson Oliveira. Ele é membro da Catedral da Assembleia de Deus de Macaé. Ele é ovelha do pastor Jorge. Ótimo pastor. Assim, são amigos. Madureira é sempre uma casa de bênçãos. Um grande abraço para a pastora Irineia,
pastor Léo, que é o líder da juventude lá, o pastor jovem da igreja. Sim. Papai há pouco tempo, né? Deus abençoe a sua esposa, seu filhão. Deus abençoe a todos os irmãos de Macaé, a toda aquela região ali próxima, Rio das Ostras. É um privilégio para nós aqui do Falando de Bíblia ouvir essa experiência tão maravilhosa de transformação. O camarada estava perdido, antes com um fuzil na mão, uma pistola, hoje Bíblia na mão, aliança no dedo, servindo ao Senhor, agora universitário, e daqui a pouco, irmão, Deus vai estar utilizando muito mais a vida do Adilson, e eu louvo a Deus, Adilson, pelo que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Amém. E que essa seja a primeira aqui de outras mais. Em nome do Senhor tá? Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Prazerzaço. Amém. Nós vamos deixar ele fazer as suas considerações finais, deixar a sua palavra para os nossos irmãos, em nome do Senhor Jesus, daquilo que Deus colocou aí no seu coração, e a gente vai terminar orando. Amém. Para a gente poder fechar esse momento aqui desse bate-papo do podcast de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, para você, né, do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, em qualquer estado centralizado no nosso Brasil, aparentemente 27 ou 28 estados, né? Isso. É muito grande. Eu acredito na sua história, você que está aí com a pistola, fuzil, né? Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus tem vida abundante para te dar, uma vida digna, assim como me deu, né? Está me dando. O nome do Senhor está sendo glorificado a cada dia na minha vida, na minha família. Então, Deus ele tem coisas grandes para ti. Você que está nas drogas, você que já tentou, não conseguiu, tente de novo, porque você vai conseguir. Você vai chegar lá. Eu cheguei, tem outros que chegaram e você também vai chegar. Eu acredito. Eu boto fé em nome do Senhor Jesus. Eu tenho orado por isso também. Eu tenho dobrado meu joelho, pagado o preço, para que o Espírito Santo de Deus venha visitar essas pessoas que estão sem perspectiva de vida, onde até mesmo as pessoas já falam, já era, daqui a pouco está morto. Não, você não vai morrer. Você vai viver e vai ser testemunha, assim como eu estou sendo também, para as famílias verem isso e presenciarem isso, para ver o poder de Deus na vida de um ser humano. Porque Deus ele tem poder para mudar a história não só de uma pessoa, a história do Brasil, da nossa nação, a história do Israel de Deus. Ele vai mudar e nós vamos viver isso, vamos ver o poder de Deus agindo em muitos familiares brasileiros. Aleluia. Eu faço coro aqui com as palavras do reverendo Napoleão Falcão. Não existe um pecador arrependido que ele não possa salvar. Não existe um coração quebrantado e contrito que ele não possa visitar. Aleluia. Não existe uma oração sincera que ele não possa responder. Aleluia. Creia, hoje o motivo do seu choro e da sua preocupação pode ser a porta de milagre para a sua vida, para a sua família. E amanhã você pode ser o grande testemunho de Deus andando pela rua aí, o outdoor de Deus vivo, dizendo, ele transforma, ele cura, ele renova, ele opera maravilhas. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos, Senhor, por essa tão honrosa oportunidade que o Senhor nos dá de experimentarmos o fôlego da vida. Glória. Obrigado pela vida do meu irmão Adilson, pela vida de sua esposa, irmã Francisca. Aleluia. Obrigado pela obra que o Senhor está realizando sobre a vida deste casal. Obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor já tem realizado através dos teus filhos e ainda há de realizar. Continua com o teu bom tesouro, o céu, aberto, apontado para casa e para a causa dos teus filhos. Repreende toda barreira, toda dificuldade, tudo aquilo que não provém de ti caia por terra no nome de Jesus. Pai bendito, esse teu filho e esta tua filha que nos assiste nesse momento e que não sabia até agora o que fazer através deste testemunho, através deste momento em que estamos falando da grandeza do teu poder, traz a orientação do teu Espírito. Senhor, ajuda esse teu servo e esta tua serva a encontrar uma saída para a sua casa, para a sua família. Senhor, não existe situação que tu não possas operar e transformar a fim de que o seu nome seja glorificado. Obrigado, porque tu és o Deus que faz quando ninguém faz. Aleluia. Tu és o Deus que entra onde ninguém entra. Glória. Tu és o Deus
Deus que resolve o que ninguém resolve. Obrigado pelas suas maravilhosas obras em nós, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Meu irmão Adilson Oliveira, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus estudos. Amém. Que a boa mão do Senhor continue te conduzindo em paz e em segurança. Vamos à bênção. Yevareha Adonai veish mereha. Ia era Adonai panaveleha viruneha. Issa Adonai panaveleha veiasem leha shalom. Ou seja, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.